eu quero falar sobre algo muito intenso. Existem exemplos na Bíblia. Quer ver uma coisa interessante? Quem é o pai da fé? Abraão. A gente aprende com Abraão sobre o que? Fé. Davi, um salmista maravilhoso, que conseguiu tirar músicas, que é os salmos da Bíblia, que é o inário do povo de Israel até hoje. Um adorador nato. Deus procura homens como Davi. Tem outros homens que também nos servem de referência, certo? Perseverança. Homens como Jó, a paciência, o exemplo daquele homem. Então, cada personagem bíblico, né, ele traz consigo uma referência. Todo personagem bíblico é uma referência cristã, certo? E nós vamos falar sobre Barnabé hoje. E nós vamos aprender o que é uma verdadeira consolidação de uma alma novo convertido. Como que Barnabé cuidou da pessoa? O que Barnabé fez? Barnabé é conhecido como o pai da consolação. Um homem que consolava, muito obrigado Marcinho. Marcinho, muitas vendas de carro em nome de Jesus. Amém? Vende todos os carros esse mês, todos. Aí depois lembra de mim, que eu liberei a profecia. Tá ligado, Marcinho? E aí, né, esse homem chamado Barnabé tem um êxito na consolidação. Barnabé é diferenciado, certo? E ele serve de inspiração para nós que trabalhamos com células, porque sempre chega gente nova em nossas células. E como que nós vamos consolidar essas pessoas? Quem aqui está numa célula, levanta a mão, bem alto, célula. Fala, célula! Amém. Então Barnabé, ele vai nos aprender, ele vai nos ensinar, nós iremos aprender com Barnabé, a verdadeira consolidação, a forma com que ele lidou com as pessoas, desde quando ela vai visitar uma célula, até quando ela já está preparada para a caminhada em nome de Jesus. Amém, gente? Diga graças a Deus. Atos capítulo 11. É consolidar, pastor, é pegar um novo convertido, firmar os passos deles, para que ele possa estar firme em Jesus. E quando é que eu consolidei uma pessoa? Pergunta para mim, quando, pastor? Quando o meu filho da fé me der netos na fé. Bom, já liberei a profecia, eu vou falar outra coisa, agora não tem jeito. Arrancar água com gás. O meu médico falou, olha, não bebe menos água com gás. Quem mandou trocar? Pastora, né? Você, Claudião, meu discípulo amado. Verso 25. Olha só. Olha o que acontece. Vamos pegar a história, vem comigo. Desliga o celular, vem comigo. Vamos caminhar para o texto, para a gente aprender o que é consolidar uma vida. Amém? Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Não era Paulo, ele era Saulo ainda. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. A gente fala muito do apóstolo Paulo, a gente fala das cartas, de como Deus usou Paulo, mas se não fosse Barnabé na vida de Paulo, as coisas não teriam andado conforme a história nos ensina. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha só, ainda aquela turma que veio lá dos 120 de Pentecostes, que depois de Atos capítulo 8, né, houve uma perseguição de Herodes, eles foram para o mundo daí, porque eles ficaram em Jerusalém, mas houve uma perseguição, eles saíram, e quando eles saíram, né, havia lá em Antioquia uma igreja para ser cuidada. No capítulo 9, Paulo se converte. Só que quando Paulo apresenta-se para os apóstolos, que era Pedro, Tiago, João,
eles não queriam Paulo perto deles, porque Paulo era matador. Paulo matava os cristãos. Paulo perseguia as igrejas. Paulo era terrível. E aí Pedro falou: não, esse Paulo aqui não. Nós não queremos esse cara, a gente não sabe se ele se converteu. O que Barnabé fez? Adotou Paulo. Levou ele para a igreja de Antioquia. Ficou com ele 1 ano. Essa igreja de Antioquia, pelo testemunho de Barnabé e também de Paulo, porque estava sendo cuidado por Barnabé, é a primeira vez na Bíblia que houve a história cristãos, porque não tinha essa história de cristãos. É a primeira vez que eles são chamados de cristãos. Segundo o texto, né? Até o verso 26, isso. Então, a conversão é uma graça de Deus. A igreja, ela cresce porque Deus faz com que a graça seja derramada. Só que lá em Antioquia começou a crescer essa igreja. Essa igreja começou igual a nossa, a ter um crescimento exponencial. E aí eles sabiam que era necessário enviar pessoas para lá, para consolidar em Antioquia as novas pessoas que estavam sendo ganhas. Então aqui todos nós que estamos aqui, Deus vai enviar uma multidão de novas pessoas para estarem conosco. Eu vou repetir, vou ser mais profético. Virão milhares de pessoas para estarem conosco. Então nós precisamos de uma pessoa como Barnabé, como Saulo. Diga graças a Deus. E o resultado é que muita gente foi para essa igreja. E aí eles precisavam ter lá consolidadores, pessoas que iam investir tempo. Um exemplo, se eu investir meia hora na sua vida, eu estou investindo a minha vida em você. Sabia disso? Porque a minha vida é o quê? É tempo. Eu tenho um cronômetro rodando. Eu não sei quantos anos eu tenho de vida, mas se eu investir 10 minutos na sua vida, eu estou investindo 10 minutos da minha vida em você. A minha vida eu estou dedicando para você. Não é lindo isso, gente? É ou não é? Agora o que mais me dói o coração é que tem pessoas que não conseguem entender isso ainda, certo? Só que o que acontece? Quando ele vai para lá, muita gente se une nesse propósito, né? Só que o que acontece no capítulo 9 agora, quando Paulo se converte, ali mostra que eles saíram juntos. Mas olha no capítulo 9, que eu acabei de citar, verso 26. Olha o que acontece. Quando chegou em Jerusalém, Paulo tentou reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo de Paulo, porque ele era matador. O cara era bravo, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Vai no seguinte: então Barnabé, que a gente quase não ouve falar de Barnabé, não tem, né? Carta que Barnabé escreve aos Coríntios, carta que Barnabé, não, foi tudo Saulo, mas então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou no caminho como Saulo tinha visto Jesus, quando lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Adotou Paulo. Então Barnabé o levou lá, olha o 28. Assim Saulo ficou com eles, porque eles não queriam Saulo. É a mesma coisa aqui, quando a gente se converte, quem não valia nada? Tem umas pessoas aqui que era mais importante. Quem não valia nada? Nós. Você não valia nada, Jéssica. Mas nada. Vocês duas aqui, valia nada. Nada. Foi Jesus que muda vocês. Alguém foi lá e pregou o evangelho para vocês. E aí Saulo ficou com os discípulos lá em Jerusalém, e andava com liberdade em Jerusalém pregando. Por quê? Quem adotou ele? Barnabé. Gente, Paulo é gente boa, ele se converteu, vamos cuidar dele, vamos ajudar esse rapaz. Aí Paulo começou a pregar na cidade. Era novo convertido, ele introduziu o novo convertido no meio da igreja. Nós devemos compreender que o novo convertido ainda está no convívio de não cristãos, irmãos. Levamos 90 e poucas pessoas para o impacto.
Você acha que o mundo lá fora, o diabo vai desistir dessas pessoas que visitam a tua célula? Eles vão desistir? Não. Os mesmos convites virão, as coisas erradas irão acontecer. E aí o que esse homem fez? Ele cuidou de Paulo, aproximou de Paulo, não deixou Paulo se alongar, não deixou mais Paulo voltar para o mundo, investiu o tempo dele na vida do Paulo. Olha só, é muito interessante, no verso 28, agora olha só, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Ele não deixou as pessoas matar Paulo, ele cuidou de Paulo, ele protegeu Paulo, ele falou: vocês não vão matar ele não, eu vou cuidar desse rapaz. Ele não sabia que Paulo ia se transformar em Paulo. A pessoa que me ganhou para Jesus, depois o pastor que cuidou de mim, não sabia que eu ia virar pastor. Alguém cuidou de mim, alguém investiu a vida dele na minha vida, sem saber que eu ia virar pastor. A maior dificuldade hoje é crente cuidar de crente, cuidar das pessoas novas convertidas. Barnabé, sempre que saía para fazer a obra de Deus, pregando o evangelho, levava os seus discípulos novos com ele. Queria estar junto com aquele povo. Consolidar é tornar os novos convertidos autênticos cristãos. Em Atos 11, foram as primeiras vezes que eles foram chamados de cristãos lá em Antioquia. O cara que tinha ódio da igreja se converte, ele assume como paternidade espiritual na vida de Paulo, e lá em Antioquia, depois de um tempo, depois de um ano, as pessoas olhavam para Paulo e falavam: esse cara é igual Jesus, ele é um cristão, ele é um cristão. É muito sério isso, é muito sério. Aí Paulo, o que fizeram com Paulo, o que Barnabé fez com Paulo, Paulo fez na vida do outro, fez com Silas, Timóteo, outras pessoas. Porque, irmão, se alguém cuida de você, você tem que cuidar de alguém. Se alguém senta para te ouvir, você tem que sentar para ouvir alguém. Se alguém ora por você, você tem que orar por alguém. Tem muita gente que só quer receber e acha um peso isso. Já imaginou se o seu discipulador falasse: você é um peso para mim, eu não quero sentar com você? Como é que seria? Preste atenção nisso. Paulo foi tão bem consolidado por Barnabé, irmão, que a história nos conta quem foi esse homem. Ele consolidou muito bem. Em Atos capítulo 15, verso 37, Barnabé fez com que Paulo e os demais fossem úteis para a obra de Deus. Barnabé queria levar João também, chamado Marcos, outros. Ele não cuidou só de Paulo, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Esse outro cara do verso 37, ó, volta lá ao 37, abandonou Paulo e abandonou Barnabé. Depois ele reconciliou. Barnabé falou: vamos levar ele. Paulo falou: não, vamos levar ele não. Olha o verso seguinte, o 39. Aí o 38, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levou consigo Marcos, porque Paulo já estava consolidado. Barnabé falou: vamos buscar Marcos, ele está desviado. Aí Saulo: não vamos não, Paulo, não vamos não, ele nos abandonou lá em tal cidade. Aí Barnabé falou: não, eu vou atrás dele, se quiser ir você vai sozinho, eu vou atrás de uma pessoa que está desviada, você já está firme, você já pode ficar, eu vou atrás de Marcos. Tiveram um desentendimento tão sério que separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Ele não abandonou o outro também,
Ele não levou só Paulo, ele não consolidou só Paulo, ele foi atrás desse outro. Olha o verso seguinte: mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Ele sai com Silas, Paulo para lá, mas Barnabé tinha um coração de consolador tão bem, ele era um consolidador nato. Ele já tinha consolidado Saulo, mas ele não abandonou João Marcos. Isso é muito sério dentro de uma célula. Isso é muito sério. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 11, olha o que ele escreve. Depois Paulo, não Barnabé, porque Paulo queria desistir dele. Só que depois, lá na frente, olha o que Paulo fala: só Lucas está comigo, traga Marcos. Traga o Marcos, que um dia eu abandonei, mas Barnabé cuidou dele, porque ele é útil para o ministério. Isso aqui é profundo, irmão. Hoje, talvez pessoa da sua célula, você não dá importância para ela porque ela não está frutificando, mas você não tem que abandonar ninguém. Quem sabe amanhã ela vai dar frutos, e frutos poderosos em nome de Jesus. Basta você cuidar delas. Barnabé cuidou, falou: Paulo, você vai, pode ir, mas eu vou ficar aqui e vou cuidar de Marcos. E depois lá, quando Paulo escreve para Timóteo, fala: Timóteo, eu sei que Barnabé cuidou bem de Marcos, traz ele para mim, porque ele é útil para o ministério. Ele é um cara batuta, eu não queria ele naquela época, mas hoje eu quero ele do meu lado. Isso é uma força de um consolidador, gente, de um líder de célula, de uma célula poderosa, que não desiste de ninguém, vai cuidar. Então Barnabé transformava os novos convertidos em quê? Em pessoas úteis para o ministério. Ele não só salvava as pessoas através do evangelho do Senhor Jesus, ele transformava as pessoas úteis. Uma célula tem muita coisa para fazer, irmão. Fala para o seu irmão: a nossa célula está assim de coisa para fazer. A primeira coisa que a tua célula tem que fazer, olha para mim, essa semana, olha, quem é líder de célula que faz barulho? Sabe o que eu faria se eu fosse você? Eu não começaria a célula enquanto vocês não se reunissem, fosse para o vizinho da direita e da esquerda e convidasse para estar na célula. Vocês entram lá, fecham a porta, fica todo mundo lá dentro, ninguém convidou ninguém. Ainda fica fazendo barulho para atrapalhar o futebol do outro assistindo lá, irmão. Preste atenção nisso. Paulo não acreditava que Marcos ia ser útil para o ministério. Brigou com Barnabé. Barnabé não desistiu de Marcos. Depois Paulo falou: você cuidou bem dele, manda trazer ele, porque ele está preparadinho, e ele está preparado porque Barnabé preparou ele. Amém lá atrás? Amém. Glória a Deus, aleluia. O que é consolidar? É entregar a sua vida para garantir a firmeza da fé das outras. Mateus 15. O que diz aí? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Fala para o teu irmão: discipulado, estou fora, dá muito trabalho, vou para o shopping. Fala para o teu irmão: discipulado, dá muito trabalho, vou para o shopping. O que é salvar a sua vida? Hein? É não investir o seu tempo no primordial, no que Jesus mandou você fazer. Preste atenção nisso. Um exemplo é o pai do Iago, está ali de novo. Domingo ele trouxe 2 famílias, o bicho é peitudo. Eu falei que a próxima aula de evangelismo quem vai ter que dar é ele.
Se prepara aí, irmão. Deus vai te usar. Cara, foi para o impacto, trouxe 2 famílias domingo. Tem gente que está aqui 289 mil anos. Não trouxe ninguém até hoje. Não é que você falou, Du? Eu não trouxe ninguém. Você que falou para mim? Quem falou para mim? Você? Quem falou do que eu falei que o rapaz trouxe visita? O Cláudio falou. O que foi, Cláudio? Quem é que você falou? Todo mundo. Paulo foi um exemplo para a igreja. Todo mundo enche a boca, o apóstolo Paulo. O apóstolo, abra a sua Bíblia, a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Mas se não fosse Barnabé, se não fosse um consolidador de uma célula, se não fosse alguém que amava, uma pessoa que ninguém dava nada por ela, nós não íamos ter 3 cartas escritas que Paulo conseguiu trazer para nós e explicar o Evangelho de Jesus Cristo. Toda obra importante precisa de um consolidador que dá valor às pessoas. Fala para o teu irmão: eu preciso me tornar um consolidador referencial dentro da minha célula. Amém, gente? Foram 25 minutos, tem mais 15. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: na tua célula, o teu MDA está em dia? Agora, quem não conhece o que é MDA, levanta a mão. Ali, quem mais não conhece, não sabe o que é? Quem mais? Faz assim. 1, 2, 3, 4. Gente, pega essas pessoas, levanta a mão. Aí, ó, discípulo, ó, Barnabé, olha aí quantos Paulo eu tenho aí. Levanta a mão. Ô, Barnabé, viu quantos Paulo eu tenho aqui, Barnabé? Então, gente, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Vamos pegar fogo, gente. É uma igreja pujante, poderosa, firme. Uma célula poderosa que vai fazer a diferença, que vai gerar consolidadores amáveis. Fala para o teu irmão: eu vou cuidar das pessoas, porque amanhã eu posso ter formado, sem eu saber, o novo apóstolo Paulo. Não é não, Jonair? É ou não é, gente? Amém? Eu posso. Agora, do que vale? E tem uns irmãos aqui PhD em Bíblia. Fala para o seu irmão: você conhece demais de Bíblia. Tem uns PhD em Bíblia aqui. Tem ou não tem? Tem uns caras fanásticos. Tem uns caras biblentos aqui. Agora, do que vale esse conhecimento todo que você não passa para ninguém, gente boa? Do que vale? Você está por aqui de Bíblia, irmão. Passa para os outros. Cuida. Vai lá. Forma o seu Paulo. E deixa ele caminhar cheio do Espírito Santo. E logo, logo você vai ter filhos, netos na fé. Vai ganhar muitas pessoas. Diga graças a Deus. Se tem um cara que lá no céu está rindo à toa, é esse Barnabé. Quando ele olha, ele está andando no céu. Aqui, Barnabé. Vem cá, Guida. Não, que tem outro Guida aqui. Fica aqui desse lado, eu vou lá. Eu sou o Barnabé.
Vem para cá, Guida, sobe, Guida. Vem andando. Eu estou lá no céu, ó. Você de novo, Paulo. Que é isso, meu filho amado? Que você arrebentou, hein? Quantas cartas você escreveu para a igreja, rapaz? E saber que eu te peguei lá nos quintos dos infernos, rapaz. Cara, você entendeu tudo que eu te ensinei, mas também Pedro não queria pegar você. Tem um monte de Pedro por aí, irmão. Pedro não queria, você viu? Os carinha que andou com Jesus, eu nem andei com Jesus. E peguei você, investi na sua vida. E o resultado, Paulo, é que as cartas que você escreveu trouxe um norte para a igreja. O Espírito Santo te usou tanto, Paulo, que você mudou o curso da história da humanidade. Jesus salvou, você colocou o povo tudo no trilho, porque as cartas que o Espírito Santo te revelou viraram doutrinas. E eu estou feliz porque o Espírito Santo me ajudou para cuidar de você. Porque se ninguém tivesse cuidado de você, eu estava sem história aqui no céu e você sem história. Eu não quero ir para o céu sem história, irmão. Chegar lá no céu salvo pela graça, o que você fez? Eu não sei, eu só sei que fui salvo. Já vai, Paulo? Se você encontrar Marcos por aí, manda um abraço para ele, que ele foi tão útil para o teu ministério, lembra? Você a ele. Eu não quero chegar no céu sem história, irmão. O que você fez? Eu comprei 8 casas, casei 3 vezes. É lindo. Isso aos olhos de Deus é perfeito. E se não fosse trágico, era cômico. O que você fez na terra? Não, eu tenho 8 aviões. Agora Paulo falou: o que você fez na terra? Ganhei vidas, consolidei, investi tudo que eu tinha. Deixei muitas coisas para trás, coisas que eu achava importantes. Mas eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Você pode dizer amém? Diga graças a Deus. Ei, Barnabé doideira. Esse é batuta. Eu queria que aqui tivesse uns 30 Barnabé. Fala para o teu irmão: você pode ser um Barnabé. Fala: não desista de ninguém. Pega os tranqueira, fala para ele. Pega só os tranqueira. Não pega os religiosos não. Só os curva de rio. Só pega os Paulo e os Marcos da vida. Pega esses, treina, cuida, dá o alimento certo, jejua por eles, vai atrás deles, não desista deles, invista seu tempo. Você vai ver o que rebuliço santo que vai acontecer na tua célula, em nome de Jesus. Amém?